assentado em regiões celestiais. Então, como trouxemos a imagem do terrenal, devemos agora trazer a imagem do celestial. Quem deve fazer isso? Somos nós. Então, se você e eu não soubermos como fazer isso, o terrenal vai tomar lugar em nossa vida. E a carne para nada aproveita. Tudo que você e eu fizermos na carne, vamos sofrer. Porque aquilo que o homem semeia, e o que acontece? Ele colhe abençoado. Então é necessário que nós aprendemos isso. Oi, dá licença. O que foi, meu filho? Então tudo que nós aprendemos no terrenal é destruidor para nós. Então, nós falamos assentado em regiões celestiais. Quando é que sabemos que estamos nela? Daquilo que você e eu falamos. O que você fala diante da situação? É terrenal? É uma educação terrena ou uma educação celestial? Olha, nós aprendemos muito a terrenal e atropelamos com isso. Porque diante de uma situação, o que vem na sua mente? Se você e eu estamos crescendo no celestial, estamos trazendo a imagem de Cristo. Então, diante de situação, você fala como celestial. E para isso nós temos quem? Paulo, para nós imitarmos. E ele diz: sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Olha, isso vem imediatamente na sua mente diante de uma situação difícil, ou você apela para o terrenal. A gente aprendeu 2 tipos de vida agora. Qual que está prevalecendo na minha vida e na tua vida? O que você fala? Paulo diz: como trouxemos a imagem do terrenal, devemos trazer a celestial. Que essa imagem fala de acordo com as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Então, você está aqui para crescer nisso, para que a gente ative o seu celestial, que é o que? A sua mente. Para que quando você falar, fale com autoridade espiritual. Nós temos comentado aqui que na edificação com o apóstolo José Luiz, ele nos ensinou e falou que chegaria um tempo que ao falarmos, o que ia acontecer? Realizações pelaquilo que você fala. Quando você está trazendo o que? O celestial, o espiritual, a mente de Cristo. Assim é, pessoal. Então nós falamos nisso na semana passada e eu gostaria que você ouvisse essa mensagem através do WhatsApp, através do blog, do YouTube, fosse lá, acessasse e começasse a ouvir, para que isso fique implantado na sua mente. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você quer ver o que você está cheio? É só você viver nessa terra que está uma maravilha. O que vai sair da tua boca? Uma televisão passando notícias ali, o que você fala? A hora que você sai do médico, o que você pensa? O que você fala? Olha, isso aí, minha irmã, tem grande peso em nós, filhos de Deus. Porque se você e eu não tivermos essa mente, você vai chorar na cama, que é lugar quente. Aí é um derrotado. Não é um mais que vencedor. Assim é? E nós vamos dar sequência falando de Romanos 12. Nós vamos falar... Hein? Tem o mesmo do passado, não, né? Não, é outro. Então nós vamos falar de mente renovada. Esse é o tema. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o tema para nós nessa noite.
aqui no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este século. O que é conformar? Aceitar a situação. Entrar na forma. O século terrenal tem uma forma, que todo mundo é igual, você já viu? Você junta com 2, 3, 4 pessoas e você vai ouvir coisas absurdas. Todas as pessoas reclamando e você no meio. Será? Não pode. Então tem uma forma da terra que se você não vigiar, você entra No meio. e você é fruto do meio. Então, se você e eu não atendermos a voz do Senhor, nós podemos frustrar nessa vida de celestiais que somos. Mas por falta de atenção, nós podemos cair em ciladas e a nossa vida vai virar uma confusão total. Então, na terra existe o reino carnal e o reino celestial. Qual que nós estamos? Vai saber pelo que você e eu falamos. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quer dizer, a mente. Assim é? E eu estou aqui para cada vez mais renovar sua mente. E renova com quê? Conhecimento. E qual conhecimento? De Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. E eu estou aqui para isso. E vamos lá. E ele diz: não conformeis, quer dizer, não entra nessa forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só quem tem a mente renovada que vê Deus. Quem não tem, não vê. Transformai-vos pela renovação. Então a mente tem que ser o quê? Renovada. Uma vez que você nos ouve, a sua mente está adquirindo uma renovação. Quer dizer, está saindo da religião, dos costumes carnais e entrando no celestial. E você tem que deixar. Por isso que ele diz aqui no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável. Então, quem que tem que apresentar? Eu. Você. E aqui é uma hora que você está apresentando, porque você deslocou-se de um local e por sacrifício vivo, quer dizer, consciente, vem para o quê? Renovar o quê? A mente. Com informações que vai te habilitar a andar como mais que vencedor. Um triunfante em Cristo. Então é necessário essa reunião dos deuses, que esses deuses precisam de ter informação nova. De um ministério que dedica em renovar a mente. Eu digo o seguinte: eu não sou pastor de pessoas naturais, não sou. Porque se eu for, eu sou carnal. E eu não sou, eu sou espiritual. Então eu sou pastor de mentes, de espírito. Então eu não me importo o que você faz com o teu corpo. Isso é problema seu e meu. Eu me importo é que as pessoas me emprestem a mente deles para me renovar. Porque quando você andar com esse corpo, você vai andar com a mente espiritual. Então esse corpo vai te agradecer. Mas se você não ouvir, infelizmente o corpo vai entrar em corrupção e ele vai se dar mal. Então, o que dirige essa nave aqui, esse corpo? É o meu espírito ou a minha carne? O celestial ou o carnal? Vai depender do tanto que você e eu estamos o quê? Renovando a mente. Assim é, abençoado? Então, só quem tem a mente renovada consegue ver Deus atuando na sua vida. Esse mundo é um mundo de desafio. É um mundo de desafio para esse corpo que habita o espírito e a carne. E você, nesse desafio, vai
habilitar em vencer ou ser derrotado. Um dos dois. Então, se você tem a mente renovada, você vê Deus aonde? Em tudo. Porque primeiramente Ele está onde? Em nós. Ou não sabeis que vós sois santuários de Deus? Então nós não vemos Deus lá em cima. Nós vemos Deus aonde? Aqui na terra. Ele diz, andarei no meio de vós. Então Ele está no nosso meio. Deus não está no céu, Ele está aqui, porque aonde está a sua igreja? Ele está. E você e eu somos privilegiados de saber disso, abençoado. Amém? Então, mente cheia de a boa palavra das 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, faz com que os olhos do nosso entendimento são abertos e começamos a ver Deus. Você vê Deus do seu levantar ao seu deitar. Porque você está em Cristo. E Deus está onde? Em Cristo. Então você vê Deus com muita facilidade. Lá em 1 Coríntios 2,16, ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que rico isso. Nós, porém. Nós, então, ele não estava dizendo todos. Não é verdade? 1 Coríntios 2, vamos pegar aqui. 1 Coríntios 2, 16. Olha, ele diz aqui. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ele estava falando com os coríntios que estavam o quê? Dispostos a ouvir, a crescer nessa graça. Ele não estava falando com todo mundo. Porque todo mundo não quer ouvir abençoado. Muitos são o quê? Chamados e poucos escolhidos. Então esses escolhidos aqui, que Paulo estava conversando, ministrando a palavra, ele diz, nós porém temos a mente de Cristo, porque nós estamos o quê? Congregando. Quem congrega vê Deus. Quem não congrega vê o quê? Situações. E que ela vai te trazer muitos pesares. É o que nós temos visto comumente as pessoas falando. Então ele diz, depois de você saber que é um celestial, você deve agora trazer essa imagem. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos Cristo na nossa vida. Então nós o que? Reinamos. O que é reinar? É não deixar nada tirar a sua posição espiritual. Quando consegue tirar você do celestial, então você e eu não estamos o que? Reinando. Aí começamos a queixar, a sofrer, a ter decepções, ser angustiante a vida, Começamos a procurar no mundo coisas para alegrar a nossa alma, que é momentânea, e depois continua a situação. Por quê? Porque não estou reinando por meio de Cristo. Então, a renovação da mente faz com que eu e você passamos a ter uma identificação maior com Deus. Porque você vê Deus em tudo. No seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos. Porque ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Então ele quer que nós tenhamos o quê? Experiência. E para ter experiência, abençoado, tem que acontecer alguma coisa. Não é verdade? Tem que acontecer alguma coisa. Eu vejo que nessa graça, depois que eu fui chamado e me foi dada essa graça, muitas situações aconteceu comigo, e eu acredito com vocês também, E essas situações a nível natural, ela é para que nós tenhamos o quê? Experiência. Nada é para nos destruir, tudo é para nos construir, nos edificar. Esteja você passando pela situação mais terrível, ao nível da terra, aquilo é
para nos ter uma experiência. Ele diz que essa leve e momentânea tribulação produzirá em vós o que? Eterno peso de glória. É para que a glória de Deus manifeste na minha vida e na sua vida. Assim é, pessoal. Então nós temos na terra o lugar celestial e o lugar terrenal. Então o celestial pensa desse jeito que estamos falando. O carnal, aí é morte na panela. Aí ficarmos por baixo, por cauda. Aí essa não é a posição que Deus estabeleceu para mim e para você. Assim é? Então, Paulo, ele aqui ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós não caiamos na corrupção do mundo. Olha o que tem de informações e situações para corromper a nossa mente, desde a religiosa até o mundão. Mas da religiosa, então, é a pior. Se você não observar e não estiver ouvindo sempre a graça de Deus, a religião, ela vai te seduzir. E você, diante de uma situação, talvez que tenha aí 1 ano, 2 anos, ou alguns meses, dentro da proposta que você gostaria de acabar com aquela situação, aquela tribulação rápida, você começa a ver as religiões e elas te pegam. Te pega, meu irmão. Diante da situação você diz, quem sabe se eu fizer isso vai dar certo. Nós escapulimos. Por quê? Porque a mente que não é renovada, ela se corrompe. E aqui Paulo está dizendo em Tito 1, vamos lá, Tito 1, e você vai ver ele falando com nós, os escolhidos, em ministério, porque é o ministério que é o importante da igreja, que é ele que tem o poder da fala, da instrução. Então, se você não escolher a pessoa certa, ele pode te matar. E Paulo aqui está relatando o que ele presenciou aqui em Tito 1, a partir do versículo 10, vamos acompanhar aí. Ele diz, porque existem, então há uma existência, porque existem muitos insubordinados, fauladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então aqui ele estava falando de líderes que estavam no meio do povo. E ele qualificou eles aqui, fauladores frívolos. Quer dizer, aqueles que pregam inutilidade, são levianos, são enganadores no meio do povo. E ele diz, especialmente os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? todas as sinagogas. É o sistema. Por quê? Porque quem trouxe a circuncisão? Se nós formos lá em Gálatas 2, 7 e 8, Paulo fala que a Pedro foi dado o evangelho do quê? Da circuncisão. E a Paulo o da incircuncisão. Então, se você e eu for diante de uma pregação, de um púlpito que usa as cartas de Pedro, João e Tiago, você pode estar sendo o que? Enganado. É que Paulo diz, especialmente os da circuncisão, que são o que? Enganadores. São pregadores que não têm compromisso com o Senhor, porque a mente deles não foi renovada. Olha, eu vejo por mim, abençoado. Eu fui um pastor do sistema e pregava achando que eu estava certo. E tudo que eu aprendi o quê? Com o sistema. E pregava coisas que agora, depois da renovação da minha mente, eu era o quê? Um criminoso. Eu estava matando as ovelhas de Cristo. Porque eu estava levando elas aonde? A viver a lei de Moisés. Levando um matador. Isso, matadouro, né? Hoje matava as ovelhas. Né? Então, eu vi que o engano era muito. Mas eu não sabia que eu era um engano no meio da igreja. Até que me trouxeram essa graça e eu fui instruído por José Luiz como
falar como? Renovando a mente. Então minha mente foi renovada e eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Primeiro, na minha vida houve uma transformação. Eu comumente falo com os irmãos aqui que há 15 anos ou mais atrás eu era uma pessoa. De lá para cá eu sou uma pessoa 100% diferente. Por quê? Eu mudei de mente. Não tenho a mente carnal, mas a mente espiritual. De vez em quando escorrega. Identidade, né? De vez em quando a mente carnal, que a gente tenta matar e ela não morre fácil, ela é ativa. E eu falo coisas que eu tenho que repreender, anular aquilo. Mas eu tenho essa habilidade porque a minha mente foi renovada. Você tem essa habilidade porque sua mente está sendo renovada. Porque você não para de ouvir a graça de Deus. Olha que riqueza que é isso, abençoado. E nós temos que glorificar ao Senhor. E ele diz aqui, Paulo, e é preciso fazê-los parar. Então, quer dizer, diante da graça que Paulo traz, ele diz, olha, esses homens não podem falar mais. Nós temos que calar a boca deles. Como calar a boca? Mostrando o verdadeiro evangelho. Assim é, papai. Tomando posse desse evangelho e anunciando a todos que são o quê? Abençoados, perfeitos, completos, triunfantes, ricos, curados e sarados. Essa é a nossa função. E como você faz? Às vezes falando, ou às vezes passando a pregação para que eles possam entender isso. Porque a morte está estacionada na vida dos religiosos. Não tem como. Você vê que a vida deles é um lamento completo. Eu recebo muitas pessoas no meu escritório e eu vejo. E são crentes evangélicos. Certa feita eu estava com um cliente e ele discutindo sobre situações e ele falou, Mourão, eu não gosto do evangelho. Falei, bom, por causa disso, Mourão. Ô Mourão, você é evangélico? E aí, como é que fala? Como que explica? Eu falei, eu não. Eu sou da Cristo. Porque eu não sou evangélico, eu não sou crente. Eu sou um cristão. Porque evangélico e crente é uma religião, abençoado, que é cheia de normas, cheia de proibições. São os de quê? Da circuncisão. Cheio de proibições. E nós, para a liberdade que Cristo nos libertou, ele diz, todas as coisas nos são o quê? Lícitas. Então nós temos uma liberdade tremenda. Eu não sou evangélico. Eu não sou crente. Não sou. Eu sou um cristão. Apegado às 14 epístolas de Paulo, de Romanos e Hebreus, e não largo disso. E apresento todo o homem perfeito, abençoado. Eu sou o pastor do seu espírito, da sua mente, e não do seu corpo. Então, quantas ovelhas você tem, Mourão? Eu pergunto, quantas ovelhas que Cristo tem? Essas são as minhas ovelhas. E que eu já alcancei algumas e alcançarei outras mais. Anunciando essa palavra para renovar o quê? A mente. A mente e o coração. Para que ele tenha uma vida boa, perfeita e agradável. Porque só com a mente renovada que nós vamos experimentar Deus. Se não tiver, você não vai. Eu não vou. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque eles são o quê? Opostos entre si. Para que não façais o que queres. Então, você e eu temos que crescer. E Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras. Olha que coisa terrível. Ensinando o que não deve. Então, a perversão vem pelo quê? Ensinamento. Olha que coisa incrível. O ensinamento errado corrompe. E aqui nós estamos falando do evangelho. Paulo discutindo com pessoas que estavam pregando a Bíblia errado.
trazendo a circuncisão, o estilo de Pedro, João e Tiago, que nós não temos compromisso com isso. Respeitamos? Sim, porque a palavra diz que Deus operou eficazmente em Pedro para o evangelho da circuncisão. Mas quando veio de Paulo, acabou de Pedro. E Pedro não acabou, ele continuou pregando. E aí deu o que? A confusão entre eles. Paulo chamou ele de corrupto. Pedro, você está de condenar, Pedro. Porque nós demos a mão direita ali, que você fosse para os judeus e eu para os gentios. O que você está fazendo no meio de gentios? Gentio não tem que ouvir Pedro, João e Tiago. E nós ouvimos muito. Isso corrompeu a nossa vida por um tempo, até a graça se manifestar. E está corrompendo em casas inteiras. Então nós temos que fazer calá-los. E ele diz aqui, foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz, cretenses, sempre mentirosos. Ó, Paulo chama eles de mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, não trabalham. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente. Então a ordem é essa. É repreender os líderes das igrejas, pessoal, mostrando que eles estão errados, para que sejam sadios na fé. Não sei se vamos conseguir fazer isso, mas que nós vamos obedecer, vamos. E importa agradar a Deus. Se eles vão mudar, não sei. Só sei que nós estamos pregando. E ele diz, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Eu tive com vários pastores, né? E eu pregando sobre a liberdade em Cristo. E eles disseram assim para mim, então pastor, falei lá em Coríntios, todas as coisas não são lícitas. Ele diz, então quer dizer que a gente pode adulterar. Olha, o pensamento. Falei, a boca fala. Tá cheio o coração. Já dou no você. Olha que coisa. Eu falei, tá isso na sua mente, abençoado? Eu falei que todas as coisas vos são lícitas. Mas nem domingo. Todas as coisas. E o que você pensou foi o adultério. Ainda foi pouco. Então a sua mente já está carregada desse mal. Ih, foi uma confusão arrumada aqui. Que é isso? Eu estou só perguntando. Eu falei, a boca fala do que está cheio o coração. Amém. Você foi pensar isso? Então eu posso beber, eu posso fumar? Ô meu amigo, por que você não falou eu posso amar? Eu posso perdoar, que eu posso abraçar meu irmão? Por que você não pensou no fruto do Espírito? E você foi logo para cá? Porque está na carne, né? Porque está na carne. Por quê? Eles são feras terríveis, ventres preguiçosos. Não são pessoas que a gente tem que crer. Todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas. Nós não vimos mal nenhum. Olha, abençoado, você com essa mente de pureza, você vai compreender as pessoas que falham. Se você tiver na mente a pureza, você vai compreender os erros das pessoas. Eu fico vendo, é lógico. Tem maldade e maldade. Tem maldade cruel aí. E a gente... se você não tiver com a mente renovada, você tem vontade de devolver para o mal o mal. Só que nós temos que devolver o mal feito com o quê? Com o bem. Eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Uma pessoa, para ser um criminoso, um estuprador, um cara terrível, ele nasceu desse jeito? Não. Foi uma criação, pessoal, que levou ele a cometer tais males da vida. E se você não se colocar no lugar dele, você vai julgá-lo como o mundo carnal o julga. Agora, se você for um celestial, você vai julgar com o quê? Equilíbrio. E não vai permitir que a sua mente se corrompa diante daquela situação. Porque você não vai mudar.
mas você pode não ser mais um que está incriminando uma pessoa. Quem sabe é um filho de Deus ali. Nós vimos a cruz, na cruz, Jesus com o ladrão, que eles falam bom, e o ladrão ruim. Quem vai para a cruz, meu irmão, é pena de morte. Pois é. Quem vai para a cruz era o quê? Pena de morte. Era a pessoa pior da terra. E ali estavam um mal e um bem, ou dois maus. Só que um reconheceu e o outro não. Então, um era filho, o outro não era. Então, nós temos que olhar sempre com o olho de Deus para compadecer daquela pessoa que está cometendo o erro. Por isso que a sua mente e a minha mente tem que ser o quê? Renovada. Se você não deixar que a sua mente seja renovada, você vai julgar como ímpio. E a cobertura angelical, ela está o quê? Ao nosso redor, para ver o que sai da minha boca e o que sai da tua boca. Se você e eu não deixar que a mente renovada prevaleça, nós perdemos até a atuação da cobertura angelical, porque nós estamos andando o quê? Na carne. E nós passamos pela edificação. Não é aceitável muitas coisas da nossa vida, uma vez que passamos para a edificação. Não está escrito, a quem muito é dado, muito será o quê? Requerido. Então nós temos que ter uma prudência muito grande em julgar a situação. Agora, esses ordinários que Paulo traz, tenham a mente o quê? Corrompida. Eles são bestas feras, Paulo coloca dessa forma. E nós temos que vigiar de quem estamos ouvindo. Se é um ministério com a mente renovada ou um ministério com uma mente carnal. A sua mente e a minha mente ouvindo vai ser o quê? Corrompido. Assim é, pessoal. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim é? Essa é a pregação de hoje. Receba, ser livre. Assim é.